Boa noite, gente. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Gente, eu confesso para vocês, quando eu fui convidado a trazer uma mensagem aqui para vocês, eu não sabia o que pregar. E aí eu sei que Deus ele é focado nas necessidades das pessoas. E eu disse, não, eu tenho que focar nisso também, saber o que as pessoas estão necessitando de ouvir, o que as pessoas estão precisando ouvir, né? E aí eu perguntei à minha esposa, minha querida, o que eu prego? O que eu prego para as pessoas da igreja? E aí ela disse, meu filho, pregue sobre enfermidade e esperança. Eu disse, tá aí, uma boa coisa para levar, um bom tema, um bom motivo para ajudar as pessoas, né? Porque certa vez uma mensagem de um pastor e psicólogo me ajudou muito, mas muito mesmo, num momento de crise, num momento de desânimo, de tristeza, e essa mensagem veio a calhar naquela época e serve também para hoje, né? Dar uma levantada na gente, para que a gente não fique abatido, caído, né? Em profunda tristeza, tá certo? Quando a gente fala de tristeza assim, a gente pensa em depressão, né? Eu queria falar para vocês, meus irmãos, que na Bíblia conta de algumas doenças de ordem espiritual, mas também tem umas doenças que não são de ordem espiritual, né? No caso da sogra de Pedro, por exemplo, a Bíblia não relata que era de ordem espiritual, né? Ela estava com a febre, Jesus foi lá e curou, né? Em outra parte da Bíblia relata de uma mulher que essa sim andava encurvada porque era oprimida por um demônio, né? Então eu queria que a gente pudesse diferenciar, a gente pudesse analisar se a gente está passando por alguma tristeza, por alguma depressão, alguma coisa que foi ocasionada aí por alguma das circunstâncias da vida, né? Que a gente analisasse para a gente descobrir que ordem é a nossa doença, a nossa depressão, a nossa tristeza, para que a gente possa tratar, tá certo? Mas hoje eu queria falar para vocês sobre a história de Davi, né? E que perdeu um filho, era uma situação de luto, né? De tristeza, uma enfermidade, veio o luto e nós hoje, né? Dentro dessa pandemia, muitos de nós têm passado por isso. Mas eu queria que vocês ficassem atentos e, e vissem comigo aqui algumas coisas que Davi fez, né? E que serviu para ele, né? E eu espero que sirva para você também essa mensagem, assim como serviu para mim, porque a Bíblia ela nos conta que do jeito que Deus nos consola, nós devemos consolar o nosso próximo, né? Então, já que essa mensagem serviu para mim, e eu vou tentar repassar para vocês aqui, tá certo? Eu queria que vocês lessem a Bíblia junto comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, certo? Nós vamos ler aqui a partir do verso 15, tá certo? Me acompanhe. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu. E comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto.
Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas, logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderei fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Amém? Glória a Deus por essa passagem. A gente vê aqui que Davi ele fez algumas coisas para atravessar a crise, para vencer a tristeza, né? Para não ficar caído. A gente vê aqui o relato que ele ficou deitado no chão, não comia nada, né? E aí quando o menino morreu, primeira coisa que ele fez, ele se levantou, né? Muitas vezes nós, numa situação de luto ou de tristeza, uma enfermidade, tudo, a gente fica abatido, caído, né? Em cima de uma cama ou no fundo de uma rede, e a gente não consegue se levantar de jeito nenhum. Mas é preciso que a gente se levante, que a gente erga a cabeça, que a gente dê continuidade à nossa vida, viu? Não vale a pena ficar prostrado, deitado, tá certo? Segunda coisa que Davi fez foi se lavar. A Bíblia diz que ele tomou um banho, né? Eu sei, meu irmão, que é difícil numa situação de tristeza e de depressão, e a gente até tomar banho é difícil, a água parece que dói na gente, mas é preciso a gente enfrentar, né? É preciso a gente enfrentar o medo e tomar um banho, cuidar literalmente do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Mas eu digo lavar, mas é lavar mesmo, não somente assim por fora, o exterior, mas também por dentro, né? A gente tem que estar limpo, ser uma pessoa limpa de coração, para a gente continuar a nossa vida, dar continuidade à nossa vida, tá certo? Longe da tristeza, da amargura, né? E do desânimo, tá certo? A terceira coisa que Davi fez foi mudar as suas vestes, né? Literalmente falando, meu irmão ou minha irmã, se você está passando por uma situação de tristeza, de luto, de perdas, compre uma roupa nova, viu? Você vai se sentir melhor. Se você não tem condição de comprar agora, não tem problema. Use uma daquelas que você tem guardada aí, que você pouco usou, que ainda está nova. Use, você vai se sentir bem, viu? Eu não sei porquê, mas a psicologia explica isso aí, que você vai se sentir bem, tá certo? Agora, essa mudança de roupa, vestir essa roupa nova, né, isso trazendo para a nossa vida espiritual, né, representa santidade, né, que a gente vista roupa limpa, a gente tenha um bom comportamento, a gente obedeça a Deus e faça as coisas que agradem a Ele, né? Muitas vezes a Bíblia vem chamar isso de vestes brancas, né, limpa do pecado, tá certo? E em seguida Davi comeu. A Bíblia diz que ele adorou a Deus, né? Foi à casa do Senhor, adorou, né? A perca, o luto não impediu ele de ele ir ao templo, de ele adorar o Senhor. Um coração agradecido Davi tinha e nós devemos ter também, né? Para que a gente possa adorar o Senhor e que isso não nos impeça de a gente ir ao templo, de a gente se reunir com os nossos irmãos, né? Tá certo? Eu sei que às vezes é difícil quando a gente está passando por uma luta, mas nós não devemos ficar caídos e prostrados. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi e lendo a Bíblia, eu só vi Jesus prostrado de joelho, suando sangue uma vez. Das outras vezes eu vi Jesus orando, a Bíblia diz que sempre ele levantava os braços, olhava para o céu e agradecia a Deus, né? E
E a gente sempre via Jesus nessa postura. Pelo menos é o que a gente consegue ver na Bíblia, né? O único relato assim era uma situação de grande aperto para Jesus ali no Getsêmen, né? Que ele chegou a suar sangue. Mas mesmo assim isso não impediu ele de ele ir para a cruz, de ele nos ajudar, de ele abrir o caminho da salvação para nós, tá certo? E assim também é nós. Assim, nessa situação de pandemia, nessa situação de luta, de desespero que a gente se encontra e que a gente está prostrado e tudo isso não pode nos paralisar, isso não pode nos parar de a gente fazer o bem ao nosso próximo, tá certo? Conquiste a felicidade. Nunca diga que a vida acabou para você, porque ainda tem muitas bênçãos de Deus para você. Em nome de Jesus eu creio nisso. Olha, o nosso Deus, ele é um Deus festivo ou festeiro. Ele mesmo criou 3 festas para o povo. Quando ele tirou o povo do Egito, o povo estava lá numa situação de cativeiro e tal, ele tirou o povo do Egito e ele instituiu 3 festas para o pessoal comemorar durante a vida, né? Depois que saíram do Egito, tá certo? E Davi é um exemplo disso. Toda vida que ele vencia uma batalha, ele fazia uma festa. E era muita alegria e dança e comida. Tá entendendo? Então nós também temos muito motivo para comemorar. Nós temos muitos motivos para festejar, né? Primeiro, olha aqui, como crente tem alguns motivos para ser alegre. Ó. Primeiro, tem o Espírito Santo. Segundo, contam com as bênçãos de Deus. E terceiro, tem a certeza da vida eterna. Porque o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para lhe levar para o céu, uma morada no céu, sem você merecer, né? Então, o que a gente puder fazer hoje para que a gente atravesse essa crise, para que a gente possa adorar o Senhor, assim como fez Davi, nós vamos fazer em nome de Jesus, certo? Se a gente puder colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, eu garanto para você, a sua vida será melhor. Isso porque a minha foi, né? Eu queria que você nem reparasse aí no cenário aí, né? Porque eu tô no quarto hoje aqui, tô com Covid, né? Já tô com mais ou menos 12 dias de Covid e logo logo essa situação vai passar e eu tenho que voltar às minhas atividades novamente, né? A normalidade, certo? Na época que eu escutei essa mensagem, foi uma época muito difícil para mim. Ela serviu muito, ela me deu uma levantada. Ela não me deixou paralisado e caído. Tá certo? Tudo que Deus me falou através da mensagem do pastor, que eu pude colocar em prática, eu coloquei. E para mim foi uma grande bênção. E eu espero que seja para você também. Coloque em prática tudo que você aprendeu aqui hoje. Siga no caminho do Senhor. Atente para as necessidades do seu próximo, porque é o padrão de Jesus. Jesus disse assim: tudo que você fizer ao meu mais pequenino servo é a mim que você está fazendo. Então tudo que você faz pelo seu próximo, você está fazendo para o próprio Deus. Você está fazendo para o próprio Jesus. Viu? E o seu próximo precisa de você. Você não pode estar caído não. Tá bom? Se levante, se lave, vista roupa nova e coma, se alimente bem. Cuide do templo do Espírito Santo. Um beijão no coração e fiquem com Deus, galera. Valeu.